Polícia Federal investigando e percorrendo alguns endereços aqui da nossa cidade. Operação Perfídia em Uberlândia e em outros estados, e o objetivo é combater o tráfico de pessoas para exploração sexual na Europa. Lucas de Carvalho está comigo para trazer todos os detalhes, agora contato restabelecido, e vamos explicar sobre as ações que ocorreram aqui na cidade de Uberlândia. Agora sim, Lucas, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde para você que assiste o Balanço Geral aí de casa, do trabalho, de onde quer que seja. Olha, Rafa, eu vou começar, já trago mais informações para esse caso, mas antes eu vou fazer um comparativo aqui. Quando eu era mais novo, eu lembro de ter visto um filme que chamava Busca Implacável. Esse filme ele era sobre um ex-policial que vinha para casa ficar com a filha dele, cansou do trabalho, e essa filha vai para Paris, né, na França, Europa, e lá ela acaba sendo sequestrada, raptada e passa a ser traficada justamente como escrava sexual. E esse pai vai então para a Europa, ele que é ex-policial, usa o treinamento dele para conseguir recuperar essa filha ali. O filme é de bastante ação, mas bastante triste também, pensar que a filha de alguém pode estar na situação dessa. E, Rafa, eu lembro de quando eu vi esse filme, eu falei, olha, que situação péssima, né, que alguém pode ser submetido, mas por sorte é cinema. E aí eu chego hoje e vejo que nem sempre é cinema, né, Rafa? Vem operações como essa perfídia cumprida pela Polícia Federal, e a gente vê que, na verdade, esse tipo de coisa acontece sim, e tão perto aqui da gente. O foco principal dessa ação foi justamente aqui em Uberlândia, apesar dos mandados terem sido deflagrados na 7ª Vara Federal do estado do Mato Grosso. Rafa, mais uma vez, eu vou repetir, o principal ponto dessa operação de pessoas que eram traficadas como escravas sexuais na Europa era aqui, tão pertinho da gente em Uberlândia. Os policiais cumpriram 3 mandados de busca e apreensão aqui na cidade, um mandado de busca e apreensão em Várzea Grande, lá no estado do Mato Grosso, e 2 mandados de prisão em Uberlândia também e no Rio de Janeiro. O objetivo dessa operação, Rafa, como a gente comentou, é desarticular um esquema de tráfico de pessoas que envolvia ainda o aliciamento de mulheres para serem usadas como escravas sexuais, elas que vinham do Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Santa Catarina. E as vítimas, muitas vezes em situação de vulnerabilidade, eram atraídas com propostas de emprego, Rafa. Então elas chegavam até diferentes países na Europa, achando que iam trabalhar, iam ganhar a vida, voltar para o Brasil, talvez depois recebendo em euro, com uma vida mais tranquila, e lá, ao chegar, elas eram recebidas por motoristas que, ao invés de levá-las para o hotel ou para esse local de trabalho, já levavam ela direta ali para a Boca do Leão, né, para esses apartamentos onde elas ficavam amontoadas, Rafa, com várias outras mulheres, e elas eram ali submetidas a esse aliciamento para exploração sexual. Os documentos dessas vítimas eles eram retidos e elas eram forçadas a se prostituir, enquanto os criminosos lucravam com 60% das comissões geradas pelos programas, além de cobrarem das mulheres despesas que se tornavam impagáveis. Ou seja, além de tudo isso que elas eram submetidas, elas ainda eram forçadas a basicamente criar uma dívida que elas jamais conseguiriam pagar, e ficava nesse looping aí, delas sendo exploradas e ainda sempre em dívidas, tendo que trabalhar para pagar, e que nunca, a gente sabe, né, que nunca ia ser pago. Esses criminosos, eles usavam sites de prostituição europeus para anunciar às vítimas, garantindo a exposição necessária para manter essa operação sempre muito lucrativa. E durante essa ação, foram apreendidos celulares e também outros elementos de interesses para a investigação. A Polícia Federal suspeita que essa organização criminosa ela tenha recrutado ainda mais vítimas. Vamos acompanhar ao longo desses próximos dias, talvez até meses, para ver como que essa operação vai desenrolar, e tomara, né, Rafa, que essas pessoas que estão fazendo essa crueldade, esse absurdo com essas mulheres, sejam devidamente presas e passem pelo que elas têm que passar, né? Exatamente o que a gente espera, mas deixa eu deixar uma coisa muito clara da forma com que esses criminosos agiam. Eles se aproveitavam de mulheres em situação vulnerável. O que significa isso? Pessoas que estão passando por uma questão de vulnerabilidade social, passando por dificuldades financeiras, de famílias simples, onde sempre se tem o sonho de conseguir uma oportunidade de trabalho. E quando alguém ouve que é uma oportunidade lá na Europa, em outro país, as pessoas pensam, nossa, agora eu vou ajudar minha família inteira. Eu vou conseguir realizar diversos sonhos, ou conquistar uma casa para minha família, ou conquistar alguns pertences, alguns bens. E para conseguir agir em relação a essas mulheres, eles verificavam qual seria o ponto de atuação delas aqui na nossa cidade. E aí falava, olha, tem uma oportunidade para você de modelo, tem uma oportunidade para você numa empresa tal, tem uma oportunidade para você fazer trabalhos até mesmo de doméstica, mas que você vai ter uma excelente lucratividade. E através de todo esse esquema organizado, lamentável, essas pessoas eram aliciadas e convencidas a ir para outro país. Quando faziam esse deslocamento, eles cuidavam de tudo.
passagem, passaporte, se organizavam em relação a tudo isso e levavam essas mulheres para a Europa. Chegando na Europa, o endereço de origem mudava. Eles levavam exatamente para esse apartamento onde muitas e muitas mulheres estavam lá e eram obrigadas, absurdo, né? A entrar na prostituição. E eles ficavam, de acordo com todas as investigações da Polícia Federal, com 60% desse lucro e deixavam para elas 40%. Mas, na verdade, esse cálculo nunca batia, porque eles exigiam que elas pagassem pelas despesas que tinham ali. Então, esses 40% nunca ficavam com elas. E, na verdade, iam tendo uma dívida muito grande, que era impagável. E o pior, existia também o abalo psicológico muito grande em relação a essas mulheres, que ficavam com medo de entrar em contato com a família no Brasil para dizer o que realmente estavam fazendo. E aí elas começavam a mentir para não contar. E ao mesmo tempo começavam a passar dificuldades. Só que ainda bem que no meio disso tudo teve vítimas que procuraram a Polícia Federal e explicaram o que realmente estava acontecendo, para aí a polícia desvendar todo esse esquema criminoso em relação ao tráfico de pessoas. Não é coisa de filme, infelizmente. É realidade. E é fundamental que as famílias denunciem. É fundamental que, se você tem conhecimento de alguém da sua família que foi para outro país em busca de uma vida diferente e lá, infelizmente, está sofrendo algum tipo de exploração, é fundamental que você repasse essas informações para a polícia, para que eles comecem a investigar e descobrir quem é que faz parte dessa organização criminosa. Um absurdo, lamentável, horrível, mas que acontece. A gente vai continuar acompanhando de perto e para você entender em relação a todo esse montante, isso que assusta, né? Ações foram realizadas aqui na cidade de Uberlândia porque existe suspeita de integrantes aqui na cidade de Uberlândia em relação a essa organização criminosa. Triste, né? Pessoas que estavam aliciando mulheres aqui na nossa região. Isso é muito sério, a gente vai continuar acompanhando. E se você é uma das vítimas, quer conversar com a gente, claro que a gente não vai te identificar. Você que tem alguma coisa para falar, fica à vontade, conversa comigo lá no WhatsApp do Balanço, 997-989900, e nós vamos continuar acompanhando de perto todo esse trabalho de investigação que é feito pela Polícia Federal.